Olá, meu nome é Bruna Botelho, eu sou gerente de mercado na Spring Systems do Brasil. Primeiramente, eu queria agradecer a Fermentec pela honra aí de poder participar nesse evento tão grande novamente pela segunda vez. Eu trouxe um tema interessante aí para as usinas sucroenergéticas. O tema da minha palestra é Potencializando a extração de açúcar nas usinas sucroenergéticas com a pulverização precisa. Para quem não conhece, primeiro, né, contando um pouquinho sobre a Spring, somos líder mundial em pulverização precisa, com 85 anos no mercado mundial e 40 anos de atuação no Brasil. Temos mais de 100 escritórios de vendas espalhados aí pelo mundo e 21 fábricas também em diferentes países. E além do segmento sucroenergético, a gente atua também em diferentes segmentos, como bebidas, alimentos, papel e celulose, mineração, siderurgia, entre outros. E para começar a introduzir o tema, eu vou falar um pouquinho sobre as características de um bico de pulverização. Então, um bico de pulverização, ele leva em consideração essas 6 características, então, tamanho de gota, vazão, velocidade, padrão do jato, ângulo e cobertura e impacto. São essas características que a gente leva em consideração na hora de escolher um bico ideal aí para aplicação no seu processo. E hoje o que eu vou falar mais, como eu falei no início da palestra, são as aplicações na extração que conseguem influenciar na extração de açúcar e no rendimento de açúcar como um todo na sua fábrica. E a maioria dessas aplicações a gente utiliza chuveiros de pulverização. Um chuveiro nada mais é do que uma tubulação com bicos acoplados. Ele tem algumas características importantes que devem ser consideradas, e a principal delas é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação nada mais é do que um valor que a gente usa para saber se o chuveiro está pulverizando de forma uniforme, eficiente ou não. E esse coeficiente depende de algumas características, como o padrão de distribuição do bico do chuveiro, a altura do chuveiro, espaçamento entre os bicos que estão acoplados no chuveiro, a área de cobertura desse chuveiro e o ângulo dos jatos também de cada bico no chuveiro. Para dar uma exemplificada, do lado esquerdo aqui a gente tem uma foto que mostra como CV de 6%, que é um CV máximo que a gente considera ideal para a gente considerar a pulverização uniforme, né, e eficiente. Do lado direito temos um CV de 35% e um CV de 57%. E por que essa diferença aí na uniformidade da cobertura da pulverização? Em muitos casos, às vezes a gente encontra pontas de pulverização sem qualidade, desgastada, ou o bico entupido, ou o próprio manifold mal dimensionado também. Então, acho que essa característica é mais importante aí para você levar em consideração quando você está fazendo uma análise no seu processo, se a pulverização, se o seu chuveiro de imbebição, de limpeza, ele está sendo bem utilizado, ele está bem engenheirado. Temos diferentes conceitos de chuveiro, os dois principais são o chuveiro, o tradicional, que a gente chama sem escova, e o com escova. Basicamente, o chuveiro com escova ele é indicado para regiões do processo onde tem bastante sujidade, dependendo da água, do que você está usando para pulverizar. Se tem bastante chance de entupimento de bico, o chuveiro com escova ele é super indicado, porque é um chuveiro que você consegue fazer a limpeza interna aí dos bicos, tanto automático quanto manual, para você poder manter aí a vida útil do seu bico um pouco mais longa do que o usual. A primeira aplicação que eu vou mostrar aqui é a lavagem do esterão de cana. Então, nessa imagem da direita, conseguimos ver geralmente como que a gente encontra aí nas usinas. Então, correntes italistas impregnadas com cana desfibrada, resultado de uma limpeza ineficiente, levando a pontos de infecção. Quando a usina utiliza vapor para fazer essa limpeza, uso inadequado do vapor, então com tubo furado, sem medição nenhuma de vazão. Consequentemente, perda de açúcar, custo com manutenção e vapor, esse vapor que você poderia utilizar para gerar energia elétrica, você acaba usando aí, a gente sabe que vapor é caro. E desgaste prematuro do esterão, gerando custo aí com troca, mas com mais frequência do esterão, enfim, e custo com manutenção. Nesse lado esquerdo temos 2 vídeos aí do lado corrente, então do lado esquerdo o chuveiro pulverizando aí para fazer a limpeza do lado corrente e aqui do lado direito dá para ver a corrente aí bem limpinha. Temos no lado Talisca também, então esse é um resultado aí de uma instalação nossa, tanto do lado corrente quanto do lado Talisca, dá para ver a limpeza bastante eficiente e completa aí da sua esteira. Então, resumindo os ganhos, um aumento da vida útil do esterão, um aumento da recuperação do açúcar em até 0,5%, isso porque a água que é aplicada no lado Talisca, ela pode ser utilizada para embeber a cana desfibrada, economia de vapor na limpeza, que pode ser utilizado para gerar energia elétrica, redução da contaminação do caldo, diminuição de custos com manutenção e redução no consumo de água, né, dependendo se utiliza ali tubo furado ou está usando algum chuveiro mal dimensionado, com uma vazão maior aí de água e até 50% no consumo de energia. Trouxe um caso de sucesso também, nesse caso a usina usava vapor a 21 bar, era um chuveiro com 130 furos no diâmetro de 1/8,
A vazão de vapor era aproximadamente 6,7 toneladas por hora e a usina tinha uma safra de aproximadamente 180 dias. Fazendo a troca, né, dessa utilização de vapor para a utilização no chuveiro engenheirado com água, eles passaram a gerar quase 3.000 megawatts de energia elétrica para venda, o que equivale a uma receita estimada de aproximadamente R$ 1.500.000, sem considerar ainda o ganho com a recuperação de açúcar de até 0,5%, não está considerado nessa conta, e a redução de até 50% de energia e custos com manutenção. Então, essa é uma aplicação que a gente fala que tem muitos ganhos e vale muito a pena. Uma outra aplicação que a gente tem é a limpeza da peneira rotativa. Nessa imagem aqui dá para ver que a peneira está com bastante sujidade, então pela cor dá para ver que tem bastante sujeira impregnada. E do lado direito é o resultado de uma limpeza aí com o nosso chuveiro, os chuveiros instalados dupla carreira, dá para ver aqui. Então são 2 chuveiros. Dá para notar que ele consegue fazer a limpeza milimétrica aí de cada parte da peneira. E os ganhos dessa aplicação são a instalação de chuveiros com baixo CV, ou seja, uniformidade na aplicação e alto impacto para poder fazer realmente uma limpeza eficiente da sua peneira rotativa. E aí uma limpeza mais eficiente. É possível também recuperar até 0,2% de açúcar contido na cana. O principal objetivo, né, é a redução da contaminação do caldo, né, então diminui os focos de infecção. Redução do consumo de água necessário para efetuar a limpeza, então muitas vezes é um chuveiro que está aplicando água com exagero, enfim, não é muito bem dimensionado. Redução da energia de bombeamento e o aumento da área útil de filtragem, então aumenta também a eficiência da filtragem da peneira. Uma outra aplicação que a gente tem é a embebição da moenda. Geralmente é essa situação que a gente encontra, então tubos perfurados sendo utilizados para poder fazer a embebição ou calhas de distribuição. Um coeficiente de variação muito alto, então uma distribuição não uniforme, jatos defeituosos, uma embebição bem irregular e uma falta ou excesso de água aí, dependendo do caso da usina. Nessa imagem da esquerda dá para ver a situação antes, então essa câmera ela consegue identificar aí pontos onde tem mais água e menos água, e nesse círculo vermelho aqui da esquerda dá para notar que aqui não foi colocado água para poder fazer a embebição. Então a gente sabe que essa falta de uniformidade na aplicação da embebição gera aí uma perda bastante grande na extração. E aí aqui do lado direito a gente tem esse vídeo que mostra um chuveiro que foi vendido, fazendo a embebição aí de forma uniforme, um alto impacto, pegando cada parte de toda a cana aí para poder garantir uma extração bem eficiente. Então, os ganhos aqui é uma melhor uniformidade de penetração da água na cana, um ganho de extração de até 0,5%, uma redução do consumo de vapor na evaporação também, devido a essa quantidade de água aí que você consegue mudar, né? E a redução de energia de bombeamento de caldo também. Nesse caso de sucesso aqui, a usina possuía 3 moendas. Foi instalado um sistema de embebição, um chuveiro como esse aqui da foto da direita, de dupla carreira, para validação em uma das moendas, e posteriormente foram instalados nas 3 moendas. O aumento de extração foi um total de 0,3%, e considerando as 3 moendas, uma de 4 milhões e duas, cada uma de 3 milhões, o total aí de incremento de receita foi de R$ 3 milhões na safra. Então, o que a gente tem aqui? Uma precisão da vazão, com uma extração eficiente e o uso correto da água, gerando aí ganhos de receita gigantescos aí. Claro que depende do tamanho da sua moenda, depende do tamanho da sua fábrica, mas assim, o ganho é certo. Isso que foi considerado um aumento de extração aí de 0,3%. E uma última aplicação que eu acho que é super importante aí nas fábricas é a lavagem do açúcar na centrífuga. Então, geralmente, isso aqui que é o encontrado. Então, flautas com altos valores de CV, então, distribuição sem uniformidade, bicos desgastados com altas vazões, um espaçamento de bicos desuniforme, jatos com ângulo prejudicado e sem padrão de distribuição também. Às vezes, o que encontramos também são diferentes modelos de bicos na mesma flauta, então, numa mesma centrífuga, numa mesma flauta, bicos diferentes, e, consequentemente, uma aplicação maior de água, derretimento de açúcar e custo com reprocessamento. Desse lado esquerdo aqui, a gente tem uma situação antes, fizemos esse teste, aqui na Sprain, no laboratório da Sprain. Se vocês observarem aqui, o espaçamento entre os bicos nessa flauta está bem irregular, os jatos também, eles não têm um padrão, e o resultado é esse gráfico aqui de baixo, né? Uma distribuição bem desuniforme aí da aplicação. E do lado direito, a situação depois, então uma flauta nossa pronta, bem projetada, com uniformidade aí no espaçamento entre os bicos, os jatos perfeitos, e o gráfico abaixo aí mostrando essa distribuição aí plotada com um CV bem baixinho. E os ganhos, então, é um CV baixo, garantindo distribuição uniforme,
pulverização da quantidade correta de água sem vazamento, um padrão do jato, uma lavagem eficiente, ou seja, a retirada do mel do açúcar na hora de lavar sem o derretimento do açúcar e a redução de gasto com reprocessamento. Temos também um caso de sucesso aqui. No caso dessa usina, eram 6 centrífugas. As flautas foram validadas no laboratório, coletamos valores de coeficiente de variação e valores de vazão. Eram 3 centrífugas de 1.000 kg de massa de açúcar por ciclo e 3 de 1.800 kg de massa de açúcar por ciclo. A pressão de trabalho do cliente era 6 bar. Era aplicada água sem grossetos durante 6 segundos por ciclo e o açúcar era VHP. A usina possui uma safra de 180 dias e os cálculos de excesso de água mostrou aproximadamente 5,5 litros de água por ciclo, isso devido à ausência de válvula de retenção, CV elevado e desgaste dos bicos, o que provocava um reprocessamento de quase 2.000 toneladas de açúcar derretido, o que equivalia a aproximadamente R$145 mil por centrífuga e por safra, e baseado nos valores aí da nossa oferta de flautas, o payback era de aproximadamente um mês. Então, essa é outra aplicação que gera uma receita absurda para a usina, e o valor é muito baixo perto do valor que essa aplicação gera aí, e dos ganhos que você pode ter dentro do seu processo. Para fechar, só um pouquinho sobre sustentabilidade, então, acho que é uma coisa que é muito difícil deixar de falar, principalmente agora, né? O nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a alcançarem as metas. Então, meta de consumo de água, meta de consumo de energia, meta de consumo de químicos, segurança e scrap. Pulverização, ela é uma partezinha do seu processo, mas que pode ter, de pouco em pouco, grandes impactos. Então, e ainda assim, aumentar a produção e reduzindo o custo. Então, dá para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E além disso, a sustentabilidade também é essencial nos processos da Spring Systems. O latão e o aço que a gente usa contém, respectivamente, 70% e 65% de conteúdo reciclado, e aproximadamente 75% dos nossos processos de P&D reutilizam água também. Com isso, a gente montou o programa de sustentabilidade. Ele é composto por 4 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico inicial, a segunda etapa é a coleta de dados, a terceira a avaliação e a quarta etapa é o relatório. Então, fazemos um diagnóstico do seu processo, vamos até a usina, fazemos as coletas de dados, fazemos a avaliação, as contas, os balanços de massa, balanço de energia, cálculo de ROI, cálculo de payback. Enfim, colocamos todas as melhorias e te entregamos no final um relatório bem elaborado, com todas as informações de melhoria no seu processo, falando de sustentabilidade, falando de economia de água, de economia de energia, enfim, de ganho com receita de produção de açúcar, de ganho com receita de produção de etanol. Então, essa é uma maneira também da gente conseguir identificar melhorias com relação à pulverização e ganhos de receita, né? E diminuição de custos no seu processo. Agradeço muito de novo aí a participação. Esses são os meus contatos, meu LinkedIn está aqui no QR Code, meu e-mail, meu telefone do lado direito. E o que vocês precisarem, a Spring Systems está à disposição para tirar qualquer dúvida e atender qualquer solicitação. Obrigada!